A história de hoje fala sobre algo com que muitas pessoas lutam: o hábito de esperar, adiar e permanecer paradas. Mas ao final desta história, você vai entender como uma ação pequena pode mudar completamente o rumo da sua vida. Em um vale verde silencioso, existia uma aldeia tranquila, conhecida pelo rio claro, pelo canto dos pássaros ao amanhecer, e por uma colina onde a grama tremulava como se dançasse com o vento. Nessa aldeia vivia um jovem chamado Celso. Ele era gentil, educado e sempre sorridente, mas tinha um problema sério: evitava qualquer trabalho. Celso acreditava que precisava sentir motivação antes de agir. Ele esperava inspiração, esperava energia, esperava o momento perfeito. Quando alguém pedia ajuda, ele sempre respondia da mesma forma: talvez mais tarde, eu faço daqui a pouco. Ao lado de sua casa morava um velho fazendeiro chamado Mestre Samuel, dono de um burro pequeno e cinza chamado Tilu. Todas as manhãs, a aldeia acordava com o som dos sinos amarrados ao pescoço de Tilu, enquanto ele carregava legumes para o mercado. Numa manhã quente, Mestre Samuel chamou o Celso pela cerca e o convidou para caminhar até os campos. O dia estava bonito. Celso sorriu e respondeu que talvez fosse amanhã, porque naquele dia estava um pouco cansado. E assim, o amanhã virou outro amanhã, e muitos outros depois. Os aldeões gostavam de Celso, mas já haviam aprendido a não esperar sua ajuda. Até que, certa tarde, algo incomum aconteceu. As nuvens começaram a escurecer lentamente. Ventos fortes atravessaram o vale. Os pássaros se calaram. Uma tempestade pesada se aproximava. Mestre Samuel correu para guardar suas ferramentas, mas um estalo enorme ecoou pelo vale. Um galho gigante havia caído próximo ao rio, bloqueando a pequena ponte de madeira que ligava a aldeia ao mercado. Sem aquela ponte, ninguém poderia atravessar. E o rio começava a subir rápido. As pessoas saíram correndo para fora de suas casas. Galinhas gritavam, cabras se escondiam, e o vento parecia uivar como um animal furioso. Mestre Samuel disse que precisavam mover o galho antes que a água subisse ainda mais, ou a aldeia ficaria isolada. Os aldeões se reuniram. Alguns tentaram levantar o galho, outros empurraram, outros tentaram rolar, nada funcionava. Era pesado demais. Foi então que alguém gritou no meio do tumulto: precisamos de mais mãos. Onde está o Celso? Encontraram Celso sentado sob uma árvore, observando a tempestade se aproximar. Um vizinho correu até ele pedindo ajuda. Celso hesitou. Seu coração acelerou. Ele tinha medo de tempestades e, ainda mais, medo de responsabilidade. Ele murmurou baixinho que não sabia se conseguiria e perguntou a si mesmo se era forte o bastante. Tilu caminhou até ele e encostou o focinho quente em seu braço. Um toque simples, suave e conhecido. Naquele instante, algo se moveu dentro de Celso. O vento aumentava. O rio batia forte nas pedras. Os aldeões lutavam contra o tempo. E Celso percebeu que não fazer nada também era uma escolha, e talvez a mais perigosa de todas. Uma sensação intensa tomou conta dele. Ele não queria mais ser o jovem que apenas observava. Queria ser o jovem que agia. Então, respirou fundo, levantou-se e correu em direção à ponte. Sua voz tremia, mas era firme quando ele gritou que estava ali. Mestre Samuel sorriu e pediu que ele ficasse junto com o grupo. Disse que todo pequeno esforço contava. Celso colocou as mãos no galho pesado. A dor veio rápido. Seus braços tremiam. A chuva caía forte em seu rosto. O vento empurrava com força. Mas ele não soltou. Os aldeões começaram a perceber que o galho se movia, mesmo que devagar. Cada empurrão avançava alguns centímetros. O rio subia. O tempo estava acabando. Mas Celso continuou firme. Ele sentia medo, dor e cansaço, mas sentia também algo novo: a força de alguém que decidiu agir. Com um último esforço conjunto, o galho finalmente rolou para o lado e caiu longe da ponte. A água passou livremente. A aldeia estava salva. Todos respiraram aliviados. Celso caiu de joelhos, exausto, mas com um sorriso diferente. Um sorriso que nunca tinha sentido antes. Mestre Samuel pousou a mão em seu ombro e disse que era exatamente assim que se sentia ao dar o primeiro passo.
Naquele dia, Celso entendeu que a motivação não chega antes da ação. Ela nasce depois que você começa, e que esperar pelo momento perfeito é o mesmo que não viver. A partir daquela tempestade, ele nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu que uma atitude pequena pode mudar tudo ao seu redor, e que a vida sempre responde para quem decide se mover. Se esta história fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e deixe um comentário dizendo qual foi a lição que você tirou daqui.